Mas de verdade, Deus tem feito, irmãos, coisas maravilhosas. E verdade é que tentar explicar, muitas das vezes, ou tentar falar sobre o que Deus está fazendo, se torna um pouco difícil. Muitas das vezes a gente só consegue, de fato, viver, sentir, perceber a grandeza do que Deus está realizando, do que Deus está fazendo. E estar nessa conferência, Gerando Discípulos 2024, está aqui nesse 5º dia, podendo compartilhar com vocês uma história de vida. Porque não tem como falar sobre o discipulado se você não viver o discipulado, não é isso, mestre? Então eu fiquei apegada e o pastor estava fazendo a escala e aí eu fiquei pensando, onde eu entro aí? Né? Em que dia eu entro, pastor Aline, para ministrar? Pensei no primeiro, né? No segundo. Os escalados não têm esse privilégio não, né, Alex? Recebeu e é isso. Mas eu fiquei lá olhando, eu falei, me dá o 5º dia, me dá lá a segunda-feira. Não sei porquê, irmãos, eu quis caminhar aqui, meio que no meio do caminho. Acho que, na verdade, eu quis ouvir um pouco de um todo, sabe, pastor Aline? Para ficar bem entendível o caminho que o Senhor já estava construindo no nosso coração. E eu confesso que não será uma tarefa fácil o dia de hoje. Eu me lembro que eu ministrei nos 12 dias de 2023 para 2024. E eu me lembro que nós falamos que o mês de abril seria o mês das conversas difíceis. E, na verdade, irmãos, a gente vai entender que não é só o mês de abril, é o 2024. Está sendo o ano das conversas difíceis. E o discipulado, ele é esse lugar das conversas difíceis. O discipulado é o treinamento que o mestre faz com aquele que ele chama. Quando Jesus vem e ele decide agora dar início à sua voz, à sua fala, ele vai chamar alguns homens para serem treinados, para estarem perto, para ouvirem. Porque é verdade que Jesus veio à terra com um propósito. Jesus veio à terra resgatar a humanidade do império das trevas. Jesus veio à terra para nos dar consciência de pecado, nos fazer entender o quanto o pecado nos distancia de Deus e da eternidade. Jesus veio para sarar, curar a alma dos aflitos. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai, quando nós quebramos a aliança lá no Jardim do Éden. Jesus veio para revelar para nós o nosso Pai e nos dar a identidade de filhos. Então Jesus, quando ele desce dos altos céus, quando ele abre mão da glória, quando ele abre mão da companhia diária do Pai, quando ele abre mão de ouvir o canto dos anjos todos os dias, ele abre mão por causa de um propósito. Então Jesus, ele nunca teve um problema sobre abrir mão. Nunca foi um problema para Jesus
em algum momento ou por um período de tempo, perder. Porque ele entende que é tudo por um momento, por uma causa, por um propósito. Então imagina que Jesus, ele abre mão de estar no céu. Ele abre mão da companhia do Pai. Ele abre mão da adoração dos anjos para descer à terra, para se fazer carne, para se fazer humano, para andar no meio de nós, para se revelar para nós, por causa de um propósito. Então a gente já abre esse lugar dessa conferência nessa noite dizendo, e se eu posso declarar isso como a primeira coisa que a gente aprende, é entendermos que quando nós conhecemos o propósito que Deus tem para a nossa vida, vai existir momentos que vão ser perdas, vai existir momentos que vai ser abrir mão, vai existir momentos que vai ser um tempo de renúncia. Mas quando eu sei que eu estou fazendo aquilo ali porque existe um propósito, eu caminho nesse lugar entendendo que a minha vida é um propósito. E todas as aflições que eu passe é por causa do cumprimento de um propósito. Então Jesus, ele está na terra. E é maravilhoso saber que alguém, o unigênito de Deus, aceitou, pastora Aline, descer. Então Jesus, ele não inicia o seu ministério apenas aos 30 anos. Jesus inicia o seu propósito quando ele desce. E ele não desce quando ele vai para a cruz, ele desce quando ele abre mão do céu. Quando ele se permite ser gerado no ventre de mulher. Quando agora ele decidiu e agora ele vai ser gerado. E ele vai se permitir passar por todas as fases que eu e você passamos na vida. Porque a gente olha para Jesus e parece que a gente só vê Jesus adulto, sim ou não? Mas Jesus foi criança. Jesus foi criança. E aí o que a gente aprende aqui é que Jesus foi criado num lar. E eu amo quando eu entro nesse lugar de pensar em Maria e de pensar na responsabilidade, de pensar no posicionamento que ela teve que ter como mulher e como mãe. Porque ela estava gerando o Filho de Deus. Na casa dela corria uma criança que era o Filho de Deus. Na casa dela sentava à mesa para comer alguém que era o Filho de Deus. Na casa dela existia um adolescente que ela tinha que conversar sobre as questões da vida, mas que era o Filho de Deus. E que com 12 anos, quando eles vão para Jerusalém, em caravana, como sempre iam para fazer o seu sacrifício e a sua adoração, ela confiava tanto na educação que ela dava a Jesus, que ele estava solto no meio da caravana. Ele não estava aqui, agarrado na mão de Maria. E eu me maravilho porque Maria nos ensina muito. Porque Maria foi uma mãe responsável, comprometida, posicionada. Mas ela não foi uma mãe protetora ao extremo. Porque ela sabia tudo que ela ensinava em casa. Ela sabia tudo que ela estava desenvolvendo em casa. Então, quando eles vão para Jerusalém, ela não tem o problema de manter Jesus aqui, na mão. Ela deixa ele solto. E ele está tão solto que eles estão caminhando de volta. E lá pelo meio do caminho, ela dá falta de Jesus. E quando voltam, Jesus está na sinagoga, confortavelmente batendo papo
conversando, ensinando. E todos aqueles homens ali formados estavam maravilhados com a forma que Jesus se expressa. Então Jesus vai nos ensinar com a vida dele que com 12 anos nós podemos ter adolescentes comprometidos, posicionados dentro do reino, vivendo, fluindo a presença do Eterno. Porque ou nós entendemos que a Bíblia é o nosso padrão e a nossa conduta de vida, ou nós não entendemos. Ou nós acreditamos que a Bíblia é a nossa conduta, é o nosso padrão, é o nosso fundamento, é o nosso exemplo, é a nossa referência, ou nós não entendemos. E aí quando se tem uma fala de que é adolescente, eu preciso voltar para cá e entender. Jesus foi um adolescente. E é interessante que os escritores fizeram questão de deixar registrado que foi com 12 anos que ele estava dentro do templo, fluindo a presença do Pai. Então, queridos, a gente não precisa esperar a idade adulta. Ei, você adolescente que está aqui sentado nessa noite, o Senhor está falando com vocês. Vocês são adolescentes suficientes para fluir a presença de Deus. Vocês são capazes de conhecer o Senhor de forma tão intensa e tão profunda, de deixar adulto desbancado com o poder do fluir da presença. Tem algum adolescente aqui para dar um glória? Cadê os adolescentes, gente? Isso! É com vocês de forma direta que o Espírito Santo está falando. Mas nós somos adolescentes. Mas vocês estão na casa do Pai. E se Jesus fluiu com 12, certamente ele fluiu com 13, ele fluiu com 14, ele foi fluindo com 15, ele foi fluindo com 16. A Bíblia não vai relatando. Mas certamente, o início desse fluir de forma visível aos homens foi aos 12 anos. E é por isso que nós pais precisamos estar posicionados em não deixar o mundo dizer para nós e ditar as regras da adolescência dos nossos filhos. Nós precisamos estar numa conferência como essa, gerando discípulos e entender que nós pais somos os discipuladores dos nossos filhos e não vamos deixar que as redes sociais, que a internet, seja lá o que for, que está aberto de tanta informação, sejam os discipuladores dos nossos filhos. Porque discipulador é aquele que ensina. Nós não vamos e não podemos deixar que a sociedade dite as regras e diga, é adolescente. É só uma fase, ei, é uma fase que você pode fluir no Espírito. É uma fase que você pode fluir tanto no Espírito, a tal ponto de você entrar na sala de aula e ter um adolescente cativo e oprimido e você fluir tanto a tal ponto dele entender a presença de Deus na tua vida. Desde criança nós podemos ensinar. A gente acha, irmãos, que criança não entende. É pequenininho. Deixa fazer. É pequenininho. O que tem? Não tem problema. Eu vivi essa fase com o Daniel. Eu vivi essa fase com a Mirella. E hoje estou vivendo essa fase com a Laura. E eu vou dar o exemplo da Laura, que está mais recente. Eu acho que foi no sábado que ela estava ali comigo. E eu soltei ela. E o louvor estava tocando.
E eu postei o vídeo hoje. E você escuta o louvor e presta atenção na ação dela. Isso é o comando de si. Então, se a mente dela recebe o comando daquilo que ela está escutando para o corpo dela se mover, você acha que ela não entende quando fala? Você acha que as coisas não vão ficando gravadas dentro dela? Tem uma parte da música que dá um impacto e ela certamente vê a gente balançando a cabeça e ela literalmente faz o movimento de bater a cabeça. Sabe por quê? Porque ela já está aprendendo esse lugar. Discipulado é sobre o que eu ensino para o outro. E Jesus, ele viveu a infância, a adolescência, a juventude. E verdade é que pela cultura judaica, ele não poderia exercer, ter fala de uma forma com que todos ouvissem e fosse respeitado. Porque existia uma idade para que isso viesse a acontecer ali dentro dos judeus, da cultura deles. Então Jesus, com 30 anos, ele inicia o seu ministério. E verdade é que quando ele inicia, alguém chegou antes. João Batista já estava gritando pelas cidades. E eu fico imaginando, Ingrid, que ministério é esse? De andar no meio da cidade, com uma veste estranha, diz a palavra, que tinha uma alimentação estranha, mas ele está caminhando pela cidade e ele está dizendo, e essa foi a única mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu imagino João cantando e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vem um que é maior do que eu. Vem um que vem para perdoar pecados. E sabe o que eu me maravilho? É que com essa mensagem, João conseguiu fazer discípulos. Então pega na mão desse crente que está do teu lado e diga para ele, quando você é um discipulador de verdade, independente da mensagem que o Espírito te der, você vai fazer discípulo. Eu fiquei, irmãos, maravilhada. Eu estou mastigando. O meu cérebro está mastigando essa mensagem bem antes. E eu fiquei maravilhada. Porque nós, humanos, temos aquela preocupação de como pregar, de como falar, para que o outro seja tocado. Mas a Bíblia vai ser muito clara para nós, que João Batista, a mensagem dele foi só essa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está vindo, ele é maior do que eu, ele perdoa pecados. É tempo da humanidade se arrepender. Essa foi a mensagem de João Batista. Ele não teve a oportunidade, igual a gente está tendo aqui, de passear pela Bíblia para pregar. E ele fez discípulos. E discípulos caminharam com ele. E agora quando Jesus ele vai se posicionar ali para iniciar esse lugar, ele vai começar a chamar os seus discípulos, a tocar pessoas, a tocar homens. E eu venho falando já em alguns cultos, que esse lugar de gerar discípulos, esse treinamento que Jesus faz quando vai chamando, é interessante que Jesus treina eles com a vida. E Jesus treina eles com a vida alheia. O treinamento de Jesus com eles não foi dentro de uma sala, senta aí, pega papel, pega caneta, anota aí. Vou falar um texto aí, vou redigir um texto, você vai anotando, anota. Ponto 1, frase 2. Foi assim, gente? Assim é mais fácil. É muito mais fácil.
É muito mais fácil entrar dentro de uma sala, pegar uma lousa branca. E eu gosto. Olha, se eu tivesse me formado em professora, porque eu gosto de escrever no quadro assim. Não é legal, Val, escrever no quadro? Fui explicadora, gente, quando eu era criança. Não sei porque eu não me formei em professora. Mas Deus sabe. Mas amo ensinar. Só que Jesus, ele não entra numa sala. Ele não bota eles dentro de um quarto. É com a vida. Bora ali. Bora ali. Jesus começa na praia. Tá pescando? Então, eu tenho um outro propósito para a tua vida. Tu tá pescando peixe, eu consigo fazer você pescador de homens. Bora? Bora. Borô. O borô é da Dandara, gente. Né? Quem? Bora? Borô, vamos lá. Aí Jesus está lá, na praia, pegando quem está trabalhando. O pastor falou ontem um pouquinho aqui de Pedro, o cara, né? Aí foi chamou Tiago, chamou João, chamou André, chamou Judas também. Não vou aqui ficar falando o nome que não é o contexto. E ele começa a caminhar, irmãos. E muitas das vezes ele senta no monte. E ele está ali ensinando com a vida. E ele está dando sempre exemplos sobre a vida. Jesus está sempre discursando e falando sobre a vida. E quando ele quer ensinar, ele vai falar, olha, a gente tem um pai. Então, se vocês têm que orar, é assim que vocês oram. Pai nosso, a gente tem um pai, ele é nosso. Quando Jesus quer ensinar acerca das bem-aventuranças, ele vai lá e ele leva, ele vai descrever as bem-aventuranças. Mas eu não quero me ater a esse lugar, eu quero me ater ao que o discipulado causa. Ao que ele move. Porque isso você sabe que Jesus caminhou, subiu, desceu o monte, andou sobre o mar, tudo isso tu conhece. Mas eu quero me ater à causa do discipulado. E o treinamento de Jesus era ao ar livre. O treinamento de Jesus era com a vida. E aí, irmãos, a gente vai caminhando. E eu fiquei olhando a mensagem do Alex na quinta, da Ingrid. O pastor pregou ontem. Aí ele entrou na minha mensagem, cortou ela. Falei, não posso fazer nada. Eu só ficava ali, Jesus, não deixa ele entregar o meu ouro, né? Mas eu queria que você, com carinho, olhasse para a pessoa que está do teu lado e dissesse para ela: o discipulado não é uma sala com papel e caneta. O discipulado é vida na vida. Claro, irmãos, que eu não estou abolindo papel e caneta, tá? Pelo amor de Deus. Estou abolindo ninguém de estudar uma apostila, de estudar um livro, não é sobre isso. Mas eu fui discipulada. E é interessante que essa igreja, de alguma forma, ela sempre foi discipuladora. Só que de uns anos para cá, isso se tornou mais claro, mais intencional, mais objetivo, mais sólido para a nossa vida. E olhando para esse lugar do discipulado, a gente vai perceber que, de fato, a vida ela é uma trajetória. E foi isso que Jesus veio ensinar aqueles homens que ele foi chamando para si. E diferente de mim e de você que temos o tempo até que ele venha, o tempo de Jesus era um tempo determinado. Jesus não passou 10 anos na terra treinando. Jesus não passou 15 anos na terra treinando. Jesus passou 3 anos e meio treinando 12 homens.
E pode ser que essa minha fala seja bem dura. Mas pegue isso aqui e entenda uma coisa. Nesse tempo que Jesus caminha, existiam os 12 que ele foi chamando. E se a gente for olhando, outros mais homens também eram discípulos. A questão é que quando a conversa ia ficando difícil, alguém ia desistindo de ser discípulo e voltando a ser multidão. E não é que seja ruim ser uma multidão, porque multidão é salva, multidão é livre, multidão é curada. Multidão vai morar no céu, porque creu. A diferença é que a multidão não vive esse lugar de proximidade, de poder estar com a sua vida, tocando a vida de outras pessoas. Mas para Jesus isso não é um problema. Isso não é um problema para mim, não pode ser um problema para você. Você só precisa estar consciente do lugar que você está escolhendo viver. Porque quando nós tomamos consciência do lugar que nós decidimos em Deus, a vida do outro não pode ser um problema para mim. O crescimento do outro não pode ser um problema para mim. Eu preciso ser maduro o suficiente para entender o que eu estou vivendo e a escolha que eu fiz. Então perceba que Jesus, ele sempre vai ser a pessoa que sempre vai ter um lugar e a oportunidade do começo, do recomeço. Só que isso precisa se manifestar de que forma? Quando a chave vira na sua mente e você toma consciência do lugar que você está. Para quê? Para fazer, para tomar decisões na sua vida. Então nós aqui estamos falando de um tempo, e o pastor ontem iniciou falando sobre isso. Que existe uma forma, existe um processo para o discipulado, para o discípulo ser formado. E Jesus levou quanto tempo? Escute isso aqui, guarde isso aqui. E se atropela você e Deus. Se a sua vida cristã tem mais de 3 anos e meio e você não conseguiu olhar para alguém e falar, eu discipulei fulano, ou você entende e fica confortável e entender que você está em Deus para servir, para adorar, para ser salvo, para curar, mas você não está no lugar de ser um discípulo que decidiu sentar na mesa das conversas difíceis para tocar outras vidas. Porque ser discípulo é se permitir sentar à mesa para ser treinado com aquele que tem palavras difíceis. E quando eu olhei para isso, queridos, eu olhei, o pastor falou um pouco aqui ontem e eu vou ter que entrar aqui. Porque existem discípulos que se sentaram à mesa, que fizeram o discipulado, que viveram junto a cura, a libertação, mas teve discípulos que viveram coisas, experiências mais intensas com Jesus. Por que disso? Porque cada um de nós somos uma pessoa. Cada um de nós somos um ser individual. Cada um de nós temos uma identidade. Cada um de nós tivemos uma infância. Cada um de nós tivemos uma adolescência. Cada um de nós vivemos uma juventude. Eu vivi uma infância que foi difícil. O meu filho não viveu uma infância difícil. Então o discipulado de Jesus comigo é um, o discipulado de Jesus com ele é outro. A fala de Jesus comigo é uma, a fala de Jesus com ele é outra. E aí talvez, às vezes, não se entenda
a gente olha, em que momento você vê Jesus confrontando João? João, ele vai descrever por ele mesmo que ele era o discípulo, porque João é aquele discípulo. E eu fico imaginando, até pela fala dele, nas cartas, nas epístolas dele, filhinhos. Olha como que ele já, filhinhos. Ele tinha uma fala mais doce, ele tinha uma fala mais mansa. Ele tinha a personalidade dele, o jeito dele, a forma dele. Mas ele tinha uma mensagem. E a mensagem dele era sobre Jesus. Mas com Pedro o negócio foi diferente. Quando a gente olha o discipulado de Pedro, a gente precisa entender e olhar todas as vezes que Jesus falava sobre o cumprimento do seu propósito, sobre a sua vida, você percebe que Pedro meio dava para onde? Para trás. Pedro, vem cá que eu quero lavar os teus pés. Não, Senhor, não lava meu pé não. Pedro, olha, eu vou por um caminho que vai ser difícil. Não, Senhor, você não vai não. Porque na realidade, quando a gente olha para a vida de Pedro, ele dava mais indício de ser o traidor do que o próprio traidor. Sim ou não? Sim. Na nossa mentalidade lógica humana. Mas sabe o que é interessante? Jesus amado. Que quando nós olhamos para a vida de Pedro, deixa eu vir para cá para mim não me perder. Pedro sempre foi aquele que optou por não se ofender com as palavras duras de Jesus. Ele optou. Sabe por que ele optou não se ofender com as palavras duras de Jesus? Porque ele sabe a voz que ele ouviu quando recebeu um chamado. Sabe por que ele não se ofendia com as conversas duras de Jesus? Porque ele sabia bem o que ele sentiu quando ouviu, quando o mestre fez o chamado para ele. Então quem conhece a voz e sente a presença daquele que chamou, não se ofende quando as conversas difíceis se manifestam na hora do discipulado. E eu fico pensando, era fácil para Jesus, que está na terra, para treinar homens, para dar continuidade ao seu chamado, dar continuidade ao seu legado, dar continuidade à sua voz, dar continuidade aos seus milagres, dar continuidade às suas maravilhas. Então perceba que o treinamento de Jesus não foi um treinamento de medo, não foi um treinamento de insegurança, não foi um treinamento de olhar para o outro e ficar com medo de falar e ser abandonado, de ficar com medo de ensinar a verdade e ser rejeitado. A gente precisa aprender com o mestre que quando eu carrego uma verdade, não importa se eu vou ser rejeitado, não importa se as pessoas vão me abandonar, eu preciso permanecer posicionado por aquele que me chamou.
verdade de verdade, porque tem gente que vive a verdade de mentira. Tem gente pregando a verdade de mentira. E ser um discipulador não é uma tarefa fácil. E aí, queridos, eu teria inúmeras experiências para contar aqui. Mas não dá tempo, porque a hora já até foi. Então eu vou me ater às mais recentes. E eu me lembro quando William e Tayane chegaram na igreja. E eles estavam muito motivados, eles estavam felizes por estar aqui, tinham aceitado Jesus. Vamos fazer um gabinete, vamos conversar. E a primeira conversa, irmãos, foi o confronto. Por quê? Porque eu não estou aqui nesse lugar para ser uma pastora que é chamada de muito legal e de muita maneira, e eu não estar te ensinando a verdade que vai te fazer fluir no Espírito e viver a eternidade com Deus. Porque eu acredito que o grande dia vai chegar, o meu nome vai ser chamado, e eu vou ter que dar conta para o meu Senhor sobre cada palavra que eu disse e sobre cada palavra que eu não disse. Porque o reino para mim nunca foi poder e nem status. E levamos, eu lembro, eu não sei o que tinha acontecido no gabinete, que o gabinete estava interditado e a gente conversou aqui nessa sala do canto. Não foi? Uma mesa lá dentro, a cadeira, a gente sentou, sentei. Eu não sabia que o William via, eu pensei que era só a Tayane, aí o pastor não veio, mas eu estava ali. Ah, pastor, a gente quer ficar firme. A Tayane já estava retornando, o William não era batizado, estou certa. E a gente quer ficar firme, a gente quer estar aqui. E aí eu perguntei, vocês são casados? Sim, tá. Tum. Porque Deus sabe com quem está tratando, irmão. Porque a Tayane é tatum. Eu não conhecia, eu não sabia que ela era tatum. Eu não sabia que as palavras dela eram diretas. Percebeu? Como Deus tem tratamento para cada um. Eu não sei. Mas eu preciso obedecer àquele que sabe. E a palavra foi muito direta. E eu falei, então vocês precisam acertar a vida de vocês. Precisa casar, para o William batizar. Depois que ele batizar, aí vocês começam a fazer a obra. E conversamos. E eu sei que não foi uma conversa fácil naquele momento. Porque eu sei que existe hoje, inclusive de onde saímos. Casado? Vai casar ainda? Não, pode batizar. Por casa. Depois arruma. Depois faz. Isso para mim não é evangelho. Porque se Jesus ele viveu a fase de criança, adolescente, se a Bíblia me ensina que deixará o homem pai e mãe, se a Bíblia vai me ensinando que a ordem é a santificação, eu não posso pular etapa, eu não posso pular os mandamentos, eu não posso revogar a lei, eu não posso entrar num lugar que não cabe a mim. Eu só estou aqui para cumprir aquilo que ele determinou. Discipulador só fala a verdade que o mestre já disse. A gente só replica, a gente só reproduz, a gente não inventa. Oramos, foram embora. Estão aqui. Batizou. No ano da pandemia. Batizou. E sabe o que é interessante, irmãos? Que no tempo da pandemia ele não era batizado. A Tayane não estava totalmente firme. Era propício para sair. Mas eles saíram de dentro daquela sala com uma decisão. E quando o meu coração entende
nada me separa do amor de Cristo. Saíram, batizaram, se tornaram servos, foram consagrados a obreiro? Já foi. É porque a cabeça da pastora é muita gente, né, gente? Vai ter um, não vou lembrar de mais nada. Foram consagrados a obreiros. Hoje são líderes de uma equipe de servos. Se permitiram entrar no lugar do discipulado. Se permitiram ser confrontados. Se permitiram ajustar o casamento. Entender o que estava errado, o que precisava ser certo. E estão aqui. Sabe o que é isso? O poder da decisão de ser confrontado dentro do discipulado. Pedro se permitiu. Pedro não se ofendia. Pedro não ficou triste. E Jesus entendia como precisava tratar de Pedro. Aí Pedro está já na reta final. E olha que coisa interessante, irmãos. Que Jesus é alguém que ele vai nos ensinando por parábolas, por sinais, por coisas que a gente tem que estar atento para entender. Eu fiquei parada hoje ali olhando. Quando Jesus está às portas de ser entregue, que os soldados vêm. Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado. Jesus, que isso? Para com isso, Pedro. Guarda isso daí. Coloca aqui. Irmão, estava no final do ministério de Jesus e Pedro ainda estava com a espada. Aleluia. Mas Pedro estava mostrando vontade. Por quê? Porque todas as vezes que ele já tinha sido confrontado, ele não saiu do lado de Jesus. Ele permaneceu no lugar de Jesus. Ele estava ali com Jesus. Então Jesus ele estava esperando o momento certo de Pedro tomar consciência de que a espada agora não precisava estar mais com ele. Porque na verdade, Pedro, não vou falar isso aqui agora não, que senão eu vou pular a mensagem. Pedro estava ali. E quando eu olho para Pedro, Pedro era o discípulo protetor. João era o discípulo amado, Pedro era o protetor. E aquele que está para proteger a causa, para proteger o reino, para proteger o ministério, para proteger o mestre, para proteger a verdade, não se importa com as palavras duras. Ele entendeu que ele está ali só para proteger. Para Pedro, se ele não fosse levantado para mais nada, proteger Jesus para ele estava suficiente. Pedro entendia tanto o que estava para acontecer que ele não largou a espada. Qualquer momento que alguém vier contra o meu Senhor, contra o meu Jesus, contra o meu mestre, eu vou contra ele. Ele foi mesmo. Só que Jesus ensinou para Pedro, Pedro, eu já percebi a capacidade que você tem de me defender. Eu já percebi a capacidade que você tem de me proteger. Eu já percebi, Pedro. Mas agora, guarda a espada. Guarda a espada. Percebe que Jesus e Pedro era relacionamento. Estavam ali se relacionando com o outro e aceitando e entendendo. E aí a gente olha para a vida de Pedro. Pedro nega Jesus, sim ou não? Pedro maquina negar Jesus, sim ou não? Não. Porque o tempo inteiro ele estava tentando defender. Com palavras negativas, mas ele estava tentando defender. Mas ele não se ofendia com Jesus. E Judas? Judas maquinava, sim ou não? Sim. Jesus sabia que Judas maquinava, sim ou não? E por que, Luciane, que Jesus não pediu para Judas se levantar da mesa?
Porque traidor, Jesus não retira da mesa. Ele é quem decide sair. Sabe o que acontece com Judas e com Jesus? Os dois têm uma mesma causa. Qual? Libertação de Israel. Só que Jesus, ele tem uma mente sobre libertar Israel. E Judas tem outra mente sobre libertar Israel. Jesus, Luciana, tem um projeto para libertar Israel. O projeto de Judas é outro. Eles estão pela mesma causa, pelo mesmo povo, na mesma equipe, pelo mesmo propósito, mas só que com uma mentalidade diferente. E a gente precisa aprender com Jesus a trabalhar na nossa equipe com alguém que está ali pela mesma causa, pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. Porque se você olhar toda a trajetória, Judas não deu problema para Jesus. Em nenhum momento Judas abre a boca. Mas ele está aqui. Ele não fala, mas pensa. Ele não fala, mas sente. Ele não fala, mas projeta. E qual é a questão aqui? É sobre Judas ou sobre Jesus? O exemplo a ser seguido é Jesus ou Judas? Então a gente precisa aprender como Jesus se comportou em relação a ele. Porque a questão aqui é que no fim das contas, Judas percebe que Jesus não está caminhando no mesmo interesse que ele. Porque entende uma coisa, o que Judas pensa, sente e projeta na mente dele não é o mal de Jesus. Porque no fundo Judas acreditava que Jesus era poderoso. E ele acreditava que Jesus era tão poderoso que ele entrega. E Jesus mostra que é tão poderoso que quando os soldados se aproximam e perguntam quem é Jesus, Jesus fala o quê? Sou eu. O que acontece quando ecoa a voz e ele diz sou eu? Aqueles homens caem. Porque no momento que Jesus está sendo preso para ser crucificado, ainda ali, ele manifesta o seu poder. E ele está dizendo para Judas, Judas, eu tenho poder. Só que a questão é que Judas está ali e ele está esperando 3 anos e meio por uma atitude de Jesus. Uma atitude de Jesus. Qual era? Quando eles prendessem Jesus, ele ia manifestar o seu poder, destronar todo o Império Romano e libertar Israel. É isso que Jesus faz? Não. Não. E aqui está o pontinho
pontinho-chave para eu concluir essa mensagem. A gente precisa entender, queridos, que discipular pessoas não é sobre nós, é sobre Ele. Que discipular pessoas é sentar à mesa, mesmo sem saber qual o resultado. Jesus sabia. Eu e você, pastora Rose, não vamos saber. Mas a nossa função é estar sentado à mesa, discipulando, treinando, ensinando, confrontando, curando, libertando. E isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil quando você entra nesse lugar de discipular pessoas. E quando você pensa que você montou uma equipe top, que você está na mesa sentado com uma equipe, pastora Alina, que você acredita, que você formou aquelas pessoas e que agora é a hora do transbordar, que agora é a hora do manifestar, que agora é a hora que Deus vai multiplicar e Deus vai fazer. E de repente, toda essa equipe junta no mesmo objetivo, por uma mesma causa, no mesmo interesse, porque a conversa da mesa já começa a não agradar mais aos ouvidos. Porque o discipulador precisa andar com a verdade, viver a verdade, independente de quem é o discípulo que está sentado à mesa. E a questão é que se nós olharmos para a palavra, Jesus ele vai dizer assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isto, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho-vos dado a conhecer. Sabe o que o discipulado vai nos ensinar? Que antes da restauração e da cura, Ele precisa nos ferir. Provérbios 27, verso 9, vai dizer: do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Provérbios 17, 17, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Quando eu li as palavras de Salomão, falei, para esse homem escrever que de um conselho de um homem nasce uma bela amizade, ele teve um amigo. Ele teve um amigo. Zabude foi o conselheiro
que se tornou amigo de Salomão. O X da minha mensagem é que precisamos aprender sobre a amizade. A conferência é Gerando Discípulos. Mas nós estamos vivendo em um tempo de relacionamentos. E relacionamentos sinceros, verdadeiros, nascem no discipulado. Nós estamos vivendo uma geração de relacionamentos via rede social. Que todo mundo é muito amigo. A minha filha me chama de estranha. A Ingrid também. A Valdirene nunca disse, mas acha. A Tayane só me olha. Por quê, pastora? Porque eu sempre fui assim, irmãos, em relação à amizade. O quê, pastora? Eu tenho critérios para entrar na minha vida. Ninguém entra na minha vida de forma fácil. Por quê? Porque o primeiro critério para ser meu amigo é ter que ser amigo daquele que é meu amigo. E essa convicção eu tive quando eu conheci. Pastor, e quando você não conhecia, qual era o seu critério? Fidelidade, lealdade. Porque amizade para mim, irmãos, é conselho. Amizade para mim é abraço. Amizade para mim é conversa de verdade. Amizade para mim é perceber o meu olhar. E eu sou assim desde adolescente. E eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos. E eu já cumpri a Bíblia. Porque a Bíblia fala que aquele que tem muitos amigos, ele está sujeito a ir à ruína. Então eu sempre tive poucos. Não carrego até hoje a convivência com essas pessoas, com esses amigos. Mas tenho lembranças, tenho gratidão, tenho contato. Vez por outra conversamos. Mas a forma de vida, o caminho de vida se tornou diferente. Então a minha amizade com muitos é a oração. A minha amizade se tornou a oração. E vocês sabem que há poucos meses atrás eu perdi uma amiga de infância. Toda a minha infância, todo o meu período de brincar de boneca, até ter o primeiro namorado, até entrar na adolescência, ela era minha amiga. E ela era aquela que era exclusiva. A gente tinha uma outra amiga que era em comum. Mas ela foi a primeira. Só que a vida, cada uma tomou um caminho, mas ela permaneceu no meu coração, sendo a minha amiga. Só que agora era a minha amiga que eu orava. Porque o caminho que ela decidiu andar não era o caminho que eu queria andar. E quando não é o mesmo caminho, eu não posso ter convivência com quem não quer andar no mesmo caminho que eu. E quando eu falo eu, irmãos, não é eu, Niandra, é o Cristo que vive na minha vida. É sobre Ele. E vocês sabem que ela foi acometida de um câncer. E ela faleceu 2 dias antes de completar aniversário. Mas nós tivemos dias muito felizes juntas no final da sua vida. E eu me lembro quando ela disse para mim: você correu tanto atrás de mim quando você conheceu Jesus. Você foi tanto atrás de mim quando você conheceu Jesus. E eu não quis dar ouvido e eu queria viver a minha vida do meu jeito.
E agora estamos aqui. Eu falei, graças a Deus que estamos aqui. E no último dia que nós estivemos juntas, nós adoramos e nós cantamos e nós lemos a Bíblia. E quando eu estava acabando de orar, era um dia mau para mim. E ela disse para mim, você não está bem. Falei, tô. Falei, meu Deus, tá transparecendo. Aí eu respirei. Falei, só tô cansada, não dormi direito, mas eu não estava bem. Mas ela percebeu. E ela começou a orar por mim. Frágil, debilitada, cheia de dor. E ela disse, Senhor, Tu escolheu a minha amiga. E eu sei o quanto as palavras dela são poderosas na vida das pessoas. Ajuda ela, fortalece ela, não deixa ela desistir. E ela olhou para mim ao final da oração e disse, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas eu sei que eu consegui orar por você. E eu sei que a gente vai se encontrar na eternidade e a gente vai ter essa conversa. A gente não viveu o discipulado de caminhar pela rua como a gente imaginou e como ela imaginou, como ela disse. Eu vou entrar lá na tua igreja que tantas vezes tu me chamou para ir, eu vou contar meu testemunho, eu vou falar. E a gente ainda vai andar muito junto para pregar Jesus. Não foi do jeito que a gente pensou. Mas a gente terminou do jeito que a nossa amizade começou. Olhando nos olhos. E dizendo o quanto uma era importante para a outra. Porque discipulado para mim ou melhor, o discipulado que Jesus nos ensina é que de um conselho nasce uma bela amizade. Então, discipular, nós estamos num treinamento, amém ou não amém? Discipular não é uma tarefa fácil, porque você não sabe quem vai permanecer na sua mesa e quem vai decidir levantar dela. Entender que evangelho, querido, ele é cura, mas antes ele é ferida. E a Bíblia diz que ele mesmo faz a ferida e ele mesmo liga. Quem abriu as feridas em Pedro foi ele. Quem abriu a ferida em Judas foi ele. E nós vivemos durante anos discipulando, treinando pessoas que sentaram à nossa mesa 1 ano, 2, 3, 4, 5. E uma vez eu li uma frase que disse, se uma amizade perdurar 10 anos, se tornou sua família. E eu disse, é mentira. Na minha vida, essa frase ela não se cumpre. Porque enquanto discipulamos nessa casa, vivemos essa palavra. Amamos uns aos outros. E o que era discipulado agora se tornou amizade. Só que um dia,
Os interesses se tornaram maiores que a causa. E as conversas difíceis já não eram mais aceitas. As conversas difíceis já não queria mais ter existência. Quando um dia todos os seus discipulados, todos os seus discípulos, todos os seus amigos se levantam e vão embora. E tudo que você acreditava sobre amizade, de repente, Rayane vai para um lugar muito escuro. E você já não entende mais sobre o que é amizade. Você só tem uma certeza no seu coração: eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo e ele se chama Jesus. Que no deserto mais seco, no vale mais profundo, ele está presente. Porque o Senhor nos conduziu nessa conversa hoje, queridos. Porque estamos vivendo uma geração de relacionamentos vazios. De relacionamentos líquidos. De relacionamentos sem consistência, relacionamentos sem vida, sem propósitos. E a vida com Jesus, ela precisa ter propósito. Amizades precisam ter propósitos. E a gente caminhou. Porque agora a gente só tinha que recomeçar. Que caminhar. E tivemos ajuda, auxílio, sustento, conselho quando a alma queria gritar. E um casal permaneceu, ficou. E conseguimos. E conseguimos. E fomos tendo que construir tudo de novo. Vou pular etapas. Mas você precisa conhecer o seu discipulador, você precisa conhecer o seu líder, você precisa conhecer o seu pastor. E eu sei que num momento, nesse trajeto de refazer, eu separei 3 mulheres para me ajudar. E num dado momento, uma delas se sentiu insatisfeita com a outra. Pastora, tira. Não tiro. Mas não está fazendo assim, mas está fazendo assado. Mas não está conseguindo suprir a expectativa, a sua, a minha não. E às vezes, o pastor, o discipulador, defende o discípulo com unhas e dentes. Na ausência do outro discípulo, ele não vê. Só que alguém ganha o crédito. Porque você tem que aprender a ouvir quem está falando com você. Eu aprendi uma coisa: quem tem raiz não tem nada para me ensinar. Quem não tem história não tem nada para conversar comigo. Vem sentar na minha mesa. E aí sabe o que aconteceu de tanto ouvir?
deixou o propósito que o seu discipulador ou seu pastor lhe confiou, lhe confiava e acreditava. Porque ouviu. Amizade, a sustentabilidade de uma amizade está na verdade, não no interesse. E aqui dentro não é sobre interesse de ninguém. O interesse aqui é único, a causa do reino. Nesse altar não é sobre ninguém, é só sobre Ele. Ninguém é maior, ninguém é menor. Alguém só está um pouco à frente pelas experiências que construiu na trajetória. Então deixa eu fechar aqui. Discipulado é confiança. Discipulado é comprometimento. Discipulado é posicionamento. Discipulado é dar continuidade à causa do mestre. Pastora, como você vai fechar essa mensagem? Assim. Pedro, vem cá. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Terceira vez, Pedro, tu me amas? A resposta mudou. Senhor, tu sabes. Por que para Pedro foi? Tu me amas? E para Judas foi amigo. Por que para Pedro foi tu me amas? E para Judas foi amigo. Porque o relacionamento de Pedro e Jesus estava resolvido. Tava. Pedro só precisava, depois de ter negado Jesus 3 vezes, ouvir a voz de Jesus, confirmando o seu amor de proteção. E para Judas, irmãos, eu já chorei tanto. Quando Judas está lá entregando Jesus, Jesus olha para Judas. E ele não chama de Judas. Ele não pergunta, Judas, tu me ama? Ele chama Judas de amigo. Jesus não tinha tempo ali para falar nada. Ele só diz uma palavra. E eu disse para vocês que Jesus fala com a gente por sinais. Jesus estava dizendo para Judas, Judas, eu te amei. Você caminhou comigo 3 anos e meio, Judas. Você serviu o reino comigo. Mas lembra, Judas, quando eu disse que eu não chamo mais de servo, mas eu chamo de amigo aquele que faz o que eu mando.
Sabe o que Jesus estava dizendo para Judas? Judas, o fato de você me entregar estava escrito. Jesus estava dizendo para Judas, agora é só recomeçar. Em Atos capítulo 1 vai dizer que Pedro fala assim, se cumpriu em Judas o que Davi disse. Ele só foi precipitado. Existem coisas e confrontos que vão acontecer. Porque faz parte do tratamento de quem somos. Fez parte do tratamento para Judas, era aquilo ali era a essência dele. Ele precisava viver aquela experiência. E Jesus estava dizendo para ele, não tem problema nenhum, Judas, o que está acontecendo aqui. Judas, não tem problema nenhum o que está acontecendo aqui. Você é meu amigo. Refaz o caminho. Só que a Bíblia vai dizer que Judas decidiu jogar as moedas de prata, não fazer uso delas, devolver. E ele não consegue se arrepender. Por quê? Porque Jesus não fez do jeito dele. E a gente já precisa aprender uma coisa aqui. O evangelho não é sobre o nosso jeito. Não é sobre a nossa forma, não é sobre a nossa opinião, não é sobre o que a gente acha, é sobre o que está escrito. E nesse lugar que a gente vai se construindo no discipulado e que a gente vai fazendo amigos, e nessa caminhada muitos amigos se foram. E muitas vezes eu tive que recomeçar. E eu percebo que Deus, Ele sempre tem um recomeço para nós. Cadê o louvor? Está aqui já? Que benção. Vou fechar aqui agora, de verdade. Mas eu quero orar com você. E eu sei que nesse lugar de ferida, nesse lugar de entender que o reino precisava caminhar e avançar, a gente não se deu tempo de cura. A gente só perdoou. E a gente foi trabalhando para manter a igreja saudável. Só que ano passado o Senhor decidiu nos ferir para nos levar para um vale profundo, para um deserto seco, para nos curar. Depois de anos. E no discipulado, os 5 ministérios, eles precisam existir. Porque na caminhada, as lágrimas são tantas que a visão embaça. Na caminhada, as feridas vão sendo tão profundas que você começa a desacreditar das pessoas. Na caminhada,
As feridas vão sendo tão profundas que, se Deus não te apresentar amigos, você não se permite mais fazê-los. E eu lembro do dia que a Tayane e o William nos convidou para jantar na sua casa, que eles prepararam uma mesa e nós nos sentamos e falamos: porque viemos, podem falar. E a palavra deles foi: não, a gente só chamou vocês aqui para honrar e agradecer. Eu falei: pode falar o que é. O pastor não está acostumado com essas coisas, não. Sério, a gente só trouxe vocês aqui só para honrar e agradecer por aquele dia de conversa, pela trajetória, pelos ensinamentos, por acreditar em nós. Passa-se um tempo, o Senhor usa uma profeta que já esteve aqui e diz: amanhã eu vou na tua casa, vou orar com você, tá? E ela chega lá em casa com a Ingrid e ela disse assim: eu trouxe ela porque o Senhor disse para mim que você pode começar a abrir o seu coração e a confiar que você tem uma amiga. Passou-se um tempo. Nosso filho senta na nossa mesa. E começa a trazer injeção de novidade. E eu me lembrei da palavra de uma profeta. Haverá um dia que quem vai sentar na mesa para vocês ouvirem a voz de Deus é Ele. Passou-se um tempo. Valdirene e Alex marcam um gabinete. E traz uma visão ampla sobre um novo tempo. Amizade para mim não é ficar chamando ninguém de amigo. Se alguém ficar esperando isso de mim, não vai ter. Mas a amizade é esse lugar. Depois disso, depois desse lugar de ferida que o Senhor me fez viver em abril do ano passado, porque eu ainda continuei fechada. Deus levou a Ingrid lá em casa, numa tarde chuvosa de sábado. Levou um bolo e uma Coca-Cola. E ela desobedeceu o pastor Carlos. Por quê? Porque o pastor Carlos tinha dado uma ordem que não era para ninguém me procurar.
Só que ela entendeu que era para ninguém me procurar com problema. E ela conseguiu entender que ela podia levar cura. Depois, Valdirene manda mensagem para Mirella e pergunta: sua mãe está em casa? Tá. Fala para ela não. Mas eu vou aí. Porque se ela fala, eu ia falar: não vem. A gente precisa ter autoridade em Deus para saber quando Deus está nos dando uma ordem. E ela levou um pão doce, uma Coca-Cola. Tem coisas que não são importantes para algumas pessoas, né? Isso é muito triste. E levou um livro. Pastora, por que você está contando essas coisas? Para a gente entender que a gente é ser humano. Para a gente entender que a gente tem sentimentos. Para a gente entender que o Evangelho, ele está além das feridas que o outro pode nos causar. E de verdade, vou fechar aqui para orar com você. Pessoas ferem e elas são necessárias para nos ferir. Mas pessoas também são curas e elas são necessárias para nos curar. Leva uma coisa para o seu discipulado. Faça amigos. Tenha amigos. Mas que em primeiro lugar, ame ao Senhor. Honre ao Senhor. E que cumpra o mesmo propósito que você. Fica de pé.